Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças e os impactos dessas mudanças na questão legislativa, regulatória, no dia a dia de vocês. E aí, para iniciar aqui, vamos lá. Quem é a Ergo? A Ergo é uma empresa de consultoria e assessoria que tem como finalidade tratar das questões jurídicas e regulatórias e facilitar o dia a dia de vocês, para que vocês se concentrem na operação efetiva da integração dos demais ramos que eventualmente vocês trabalhem e tenham um suporte qualificado para resolver peripécias aí que a distribuidora eventualmente cria para a gente ter que lidar dia a dia, né? E é o que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Nós vamos ajudar as empresas, né, a maximizar os resultados, permitindo que vocês efetivamente concentrem-se no negócio de vocês, nos resultados de vocês e deixem a burocracia, a parte de lidar com a distribuidora, de pensar em contratos mais eficientes para eventual investimento a nosso cargo. Eu sou diretor jurídico da Ergo, já advogado graduado e especialista em direito empresarial, direito civil, pós-graduando em direito tributário, com a questão de reforma tributária, inclusive, que nós vimos aqui, né? É um tema muito vigente, especialmente no ramo empresarial, nos investimentos que se faz, nós todos empresários. Trabalho no ramo especificamente de energia solar desde 2019, inclusive dentro de empresa integradora, onde eu efetivamente aprendi muita coisa e depois, né, fui nos rumos de consultoria e assessoria. A empresa é formada também pelos sócios, Gilmar, que é diretor técnico, e a Ana Paula, que é a diretora executiva. Nós vamos falar efetivamente sobre os impactos, né? Qual é o impacto para o integrador com relação ao marco legal? Não só o marco legal, mas as normas como um todo. E aí a Ergo tem um perfil de trabalho que eu posso passar aqui horas falando sobre o que mudou na legislação. A partir da Lei 14.300, com a Resolução 1098, 1059. Mas o nosso perfil é prático. Nós vamos trazer efetivamente alguns pontos do que mudou. Mas mais do que isso, uma leitura sobre o que efetivamente vocês que estão na ponta, como integradores, como engenheiros, podem fazer para lidar com esses impactos. Essa é a parte prática. A parte teórica é falar sobre o que aconteceu. A parte prática é dizer para vocês o que nós podemos esperar, o que nós entendemos, enquanto consultores, especialistas nesse mercado, que se deva fazer para efetivamente lidar de forma mais tranquila com isso, com esses, né, essas turbulências, essas tsunamis aí do nosso setor. Obviamente que a Lei 14.300 é uma mudança, foi e ainda é uma mudança, trouxe um marco legal, trouxe a estabilização de alguns aspectos, eu digo de alguns porque depois vieram as resoluções normativas e esculhambaram um pouquinho a questão, né? Mas ela vai trazer a regulamentação, a segurança com relação ao sistema de compensação, vai fazer uma diferenciação clara entre o uso da rede e a energia, porque o uso da rede, fio B, o fio que a gente paga, é em razão do uso da rede de distribuição. E, obviamente, previu aquele período de transição até 2045, que todos nós sabemos, né, para quem efetivamente se conectou antes, né, de 7 de janeiro de 2023. Impactos, tá? O que nós vamos tratar impactos, como eu disse para vocês. O principal impacto para consumidores e nós que estamos nessa cadeia, integrador, engenharia, consultoria, é que consumidores, integradores, essa cadeia como um todo, tem que usar e lidar com essa nova estrutura tarifária que vai afetar diretamente o tempo de retorno dos investimentos, para dizer o mínimo, né? O tempo de retorno é o mais óbvio, mais saliente desses aspectos. As resoluções que vieram após a lei. 1059, que foi alterar algumas regras de conexão, faturamento, regras do sistema de compensação. E a nossa famosa 1098, né? Quando eu falei da lei 14.300, talvez alguns pensaram, quem me dera tivesse parado por aí, né? Que veio depois, atrapalhou um pouquinho mais o círculo de informações. E qual é o impacto disso para vocês, integradores? A necessidade de se adaptar a esses novos critérios, a estruturação correta dos projetos para evitar que tenham vocês e os clientes, obviamente, problemas técnicos, jurídicos, regulatórios, os novos cenários trazidos pelas resoluções. Com relação a essas mudanças na resolução, os impactos efetivos, alguns deles, porque não se limitam a isso aqui, obviamente, mas pelo limite de tempo a gente vai trabalhar alguns. Bioptante, entendimento da ANEEL, que, né, impossibilitou, vetou a alocação de excedentes pelos clientes que são bioptantes,
Então pode gerar, não pode enviar ou receber excedentes, à exceção de decisão judicial, que resolva isso. Nós, na Ergo, já temos decisões favoráveis, não só no Rio Grande do Sul, somos uma empresa gaúcha, mas não só no Rio Grande do Sul, em outros estados, como Goiás, por exemplo, decisões favoráveis de clientes que são bioptantes e podem enviar e receber excedentes sem pagar demanda. Mas isso realmente não se consegue resolver administrativamente, tem que ser na esfera judicial para discutir. A TUSD-G, para baixa tensão, ou seja, cobrança da TUSD, também para os clientes do grupo B. Isso também é um impacto, muitas distribuidoras ainda não estão aplicando, obviamente que na prática isso ainda não se vê sempre, mas a gente já tem, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, permissionárias que estão aplicando isso, né, e a TUSD bastante alta, inclusive, impactando diretamente os investimentos, especialmente usinas específicas de investimento, onde não tem consumo, tem só a geração. Quando tem uma TUSD de geração muito alta, vai impactar, obviamente, né, o retorno financeiro. E aí a questão da inversão de fluxo, né? Consolidação do entendimento da ANEEL de que a inversão de fluxo não leva em consideração se há distúrbio na rede. A normativa obrigou a análise da inversão, independentemente do sistema causar esse distúrbio na rede, como a Ana falou aqui, de um caso prático, né? De discussão com a distribuidora em que se conseguiu aumentar a potência de conexão. E aí sim, a nossa análise aqui é com relação a isso, tá? A inversão de fluxo ela é um problema de rede, é um problema que nós temos que lidar, como tantos outros países já tiveram e ainda tem que lidar. Por exemplo, a Austrália tem uma questão bem específica com relação à inversão de fluxo. Estados Unidos, especificamente, porque é por estado, a rede elétrica tem algumas alterações. Califórnia. Aí nós temos Portugal e Espanha, que já tiveram muito problema lá atrás. A Itália, recentemente, vetou a injeção de energia na rede. Então, se pode conectar sistemas, não pode injetar na rede. Agora, a questão não é só a injeção na rede, é o distúrbio, né? E essa parte a ANEEL omitiu, deixou quietinho ali, né? E isso é que causa o impacto, porque qualquer inversão de fluxo é entendida como algo que não deva acontecer em razão de não se estabelecer quais são os critérios, né, que obrigam ou não a análise. Inverter o fluxo eu tenho que analisar como distribuidora, não tenho o que fazer. E essa é a questão delicada desse ponto. Quais são alguns dos impactos financeiros e comerciais? Tempo de retorno do investimento vai mudar, obviamente, já mudou significativamente. Algumas distribuidoras nem começaram a cobrar o valor do fio B. A gente tem isso, inclusive aqui, né? A RGE não cobra. Então nós temos casos em que o cliente comprou uma usina, instalou o sistema, tudo certo, GD2, ouviu falar do fio B, ainda não começou a cobrar. Nós, do setor, viveremos o momento em que ele começar a pagar esse valor. Ele vai dizer, olha só, tem uma cobrança aqui que não existe. Por quê? Porque ele já não lembra mais que vai ter fio B, ou não sabe como é que é. Ele não saiu rodando já com fio B na usina, né, no sistema dele. E aí quando vier ele vai dizer, não, mas tem uma coisa que está errada aqui, integrador. Olha só, dá uma olhada aqui na minha fatura que tem um problema aqui. Na verdade não é um problema, a gente sabe que isso vai acontecer. Só como não aconteceu ainda, quando vier ele vai dizer, também isso aqui está estranho, não está como estava antes, né? Então isso tudo causa comercialmente um impacto no nosso setor. E aí a busca por novas estratégias de financiamento, modelos comerciais que vão ser diferentes, vai ser essencial, obviamente, já é, para a gente manter essa competitividade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Quais são as opções que os integradores têm a partir de uma análise agora, né, falamos o que vem acontecendo, o que está acontecendo, vamos falar o que nós podemos fazer, como a gente pode se portar para trabalhar melhor nesse setor. Com relação ao futuro da GD no Brasil, obviamente que ela pode seguir atrativa, e bem no final, na última lâmina, eu vou trazer em números por que eu entendo que a GD no Brasil não acabou e vai demorar muito tempo para acabar. Obviamente que ela está num outro parâmetro, é de uma outra forma. Ela pode ser atrativa para integradores que se adaptem e inovem. Eu vou fazer um parênteses aqui bastante grande, que é... Eu falei que eu estou no setor desde 2019, né? Em 2019 eu estava numa integradora, inclusive uma grande integradora, prestando serviço jurídico. Quem viveu esse momento, 18, 19, 20, pandemia, 21, 22 eu já não estava mais na integração. Então eu não peguei o boom do mercado na integração, já peguei como advogado do setor, consultor, etc. Aquela história de que, cara, integração, tirar pedido, retorno financeiro. Cara, encontrava um cliente no mercado, na fila do pão ali na padaria,
Tem solar? Não tem, mas tem que botar esse ano, né? Que esse ano é que vale a pena, enfim. Vamos botar esse ano, tá? Contato, pá. 90% da venda estava resolvida. Quem ainda espera que o nosso setor vá viver um momento assim, realmente tem que repensar os rumos enquanto empresa, enquanto colaborador de uma empresa. Por quê? Porque isso foi um ponto, foi um pico, e isso provavelmente não vai acontecer de novo. Né? Não vou prever o futuro aqui, mas muito provavelmente não vai acontecer de novo. Essa questão de que eu sou um vendedor de economia na fatura já não é mais um espaço que se ocupe com frequência no nosso setor. Nós precisamos ampliar muito essa bolha. Muito. E isso já nos leva ao andamento do que eu falei, que é nós vamos avaliar os impactos e o que nós podemos fazer. Essa integração, como a gente conheceu anos atrás, ela obviamente existe, mas ela existe juntamente com uma nova forma de trabalho, que é incorporar soluções, que é trabalhar como um consultor para o consumidor, tendo um portfólio com, provavelmente vocês terão portfólios, ou já tem, com mais opções de produtos. Olha, eu sou um consumidor que tem um altíssimo consumo energético. Bom, eu tenho uma parceria aqui que pode resolver, porque tu pode migrar para o Mercado Livre de energia. Não, mas eu já estou no Mercado Livre, mas tu já pensou em fazer uma usina como autoprodutor? Não, mas eu nem tenho tanto consumo assim. Tá bom? Tu já pensou em fazer uma usina zero grid, sem injetar na rede? São outras opções que fogem um pouquinho daquela integração cara crachá, que é vende, recebe, próximo cliente, vende, recebe, próximo cliente. Uma venda um pouco mais demorada também, obviamente. Então vai nos gerar mais trabalho para tracionar da mesma forma. Feito parênteses, quer entender as novas regras, explorar modelos diferenciados, terá um mercado enorme, obviamente, porque em contraponto a essas dificuldades, qual é o impacto? Quantos concorrentes vocês conhecem que saíram do mercado? Não tem só impacto negativo. Tem impacto favorável. Tem muita empresa que fechou. E aí abre uma lacuna do mercado. Nós continuamos tendo o mesmo número de consumidores, ou até maior, as mesmas mais de 90 milhões de unidades consumidoras, com potencial, e um número menor de empresas para oferecer as soluções que vocês têm no portfólio. Isso é olhar para frente. Como é que faz? Entender as novas regras, se qualificar, estar aqui no fórum, entender quais são as opções que vocês têm, quais as que fazem sentido, obviamente, para estruturar na empresa. Essa chave vai ser a partir de planejamento estratégico, atualização, busca por soluções que agreguem valor real ao cliente. Então a gente vai, enquanto pessoas do setor, quase que ter um portfólio de produtos. Né? Não vai mais só vender usinas de energia solar. Isso também é um item e provavelmente vai continuar sendo o principal item por muito tempo, de uma forma um pouco diferente. Quais são alguns dos novos modelos de negócio e oportunidades? Geração compartilhada, consórcio, cooperativa, que podem ser uma forma de viabilizar projetos de grande porte. Ok, questão de conexão. Mas tem muita empresa de geração compartilhada que estruturou a sua vivência só como comercializadora e está tendo muita dificuldade nesse momento. Não só no Rio Grande do Sul, mas também no Rio Grande do Sul. O que muitos integradores têm feito, e lá na Ergo a gente estruturou aí só nesse ano mais de 15 veículos de compartilhamento, é isso. Eu não vou fazer uma comercializadora para ser uma comercializadora gigante, enorme. Eu vou fazer para resolver os meus clientes, para resolver algumas usinas GD1 desses clientes e me remunerar. Virar mais um item no portfólio. Tenho Mercado Livre, eu tenho usina zero grid, eu tenho sistema híbrido, eu tenho solução para usinas de investimento que estão aí sem comercializadora. Eu tenho mais clientes sabendo da minha existência no setor ou fora do setor. E aí você vai trabalhando soluções em paralelo. Obviamente o Mercado Livre, como eu já falei, armazenamento, a questão do híbrido que se falou muito aqui. Soluções para consumidores empresariais, PPAs, autoconsumo remoto, obviamente. Estratégia de eficiência energética que vão ajudar, obviamente, a melhorar o retorno sobre esse investimento. Algumas opções aqui. Né? Não vou esgotar todas até pelo tempo, mas algumas opções aqui. O que vai exigir? Capacitação e atualização, treinamento de equipe para melhorar argumento, entender portfólio, entender as diferenças, atualização constante sobre as resoluções e os impactos. Efetivamente, como o nosso setor é muito dinâmico, quem quer ficar 10 anos fazendo a mesma coisa da mesma forma é muito difícil que sobreviva, porque o nosso setor não permite.
Não é para quem, eu não gosto de estudar. Tá legal, eu entendo. Mas é difícil de ficar no nosso setor por muito tempo nesse momento, né? Educação do consumidor, para garantir que ele vai entender os benefícios, mesmo com novas tarifas, com novos regramentos, com novas resoluções. E aí, efetivamente, para encerrar já, que eu falei que no finalzinho, tenho 10 segundos, então estou bem tranquilo aqui no tempo. Eu falei que no final eu ia trazer por que eu acredito que a energia solar não vai terminar no nosso país. Vocês provavelmente sabem que o Japão é um país, né? O Japão tem de capacidade solar instalada 80 GB. O Brasil não tem 54. Talvez agora tenha, porque esse dado é do mês passado da AB Solar. 54. A nossa área territorial é 8.500.000 quilômetros quadrados, com uma coisinha a mais ali. E a do Japão é 377 mil. Ou seja, o Japão tem mais energia solar instalada que nós, e um território 22 vezes e meia menor. E digo mais, claro que o Japão tem uma outra rede, não é um sistema interligado nacional como o nosso, né? Não é que ele não exista, mas ele não é como o nosso. Tem uma forma de estruturação de rede diferente. Mas o que vem ao caso o Japão continua sendo um país 22 vezes e meia menor, com mais capacidade instalada. Nós vamos nos adaptar e continuar instalando de uma forma diferente. Zero grid, eventualmente sistemas de 7,5 kW, a partir do Fast Track. Nós vamos continuar aumentando, vamos chegar nos 80, vamos passar dos 80, vamos passar do Japão e de uma série de outros países. Um outro detalhe, a irradiação do Japão é menor que a nossa, bem menor. É bem pior o funcionamento lá. O Japão tem muito sistema e hoje eles não podem injetar na rede, tá? Não foi sempre assim, mas hoje eles não podem injetar energia na rede. Então eles estão ampliando ainda num país desse tamaninho, com uma irradiação menor que a nossa, só em sistemas que são zero grid, ou híbrido, ou sistema off-grid. Por esses motivos, eu e nós, obviamente, da Ergo, acreditamos que a energia solar no Brasil não acabou. Ela só vai realmente mudar a forma. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, deixar aqui o meu contato e o contato da nossa empresa, da Ergo. Fiquem à vontade para nos acompanhar nas redes sociais. A gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade para colaborar com esse nosso mercado, com esse nosso setor tão dinâmico e tão desafiador. E foi um prazer estar com vocês aqui e falar dos impactos da legislação e das resoluções na prática da integração solar. Muito obrigado.